Boa noite, Regina. Obrigado por comparecer. Boa noite, Débora. Na hora, hein? Todos conseguem ver a tela da apresentação? E é isso. Beleza. Quem quiser falar pelo microfone, pode abrir o microfone e falar. Só não deixa aberto o tempo todo, senão vai dar interferência. Pois é, pô, a menina da máquina de solda a gente falou brincando. É, deixa. Jesus vai estar com ela. Beleza, então. Eu vou. Gabi tá de boa aí? Gabi tá contigo, Samuel? Tá no dela? Aí a Gabi falou que só não consegue digitar. Só não consegue o quê? Digitar. Tá, qualquer coisa ela manda o áudio pelo teu. Ou Beleza. pelo dela também. Então vamos lá. Boa noite a todos. Nós temos uma visitante aqui, que é a Kailane. Seja bem-vindo Então, em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Amém. nesse pra eu falar, o que, é que a igreja tem a dizer para ela? Então a gente vai dar início, né? A gente vai embalado de Neemias e vai direto para o Novo Testamento, para o livro do Atos dos Apóstolos, e vai tentar verificar algumas coisas aqui nessa introdução que faz a gente lembrar do Antigo Testamento também. E daqui a gente vai começar a comentar o porquê de ter essas aulas, o porquê de ter esse estudo, né? E como frase motivacional de início de estudo, a gente tem a frase do A.W. Tozer, que fala, né, que ele diz que nunca viu um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Então, logo, se você é um cristão e não estuda a Bíblia, você é um inútil, né? É ele que está falando, não sou eu. E eu concordo com ele. Então, não existe atalhos para a santidade, né? E um grande filósofo da década de 90, é, ele vem dizer que não se tem atalho para se tornar um Hokage. Então, esse filósofo é o Naruto, né? E o primeiro é o Tozer. Então, a gente não tem utilidade nenhuma se nós não estivermos estudando e examinando as escrituras. Então, nós temos que meditar em relação à nossa utilidade enquanto cristãos, né? A Bíblia ela nos fornece todos os aparatos para que nós possamos caminhar em santidade, né? Caminhar em conformidade com aquilo que Deus quer e com aquilo que Ele exige. E logo que eu me desfaço disso, eu deixo de ser uma pessoa útil no reino de Deus. Nós temos o exemplo lá de... Lembra que a gente estudou Filemon no começo lá? A gente tem um exemplo de Onésimo, né? Que era... O significado do nome dele era útil, né? E ele tinha sido até certo tempo inútil, e depois de Paulo ter o resgatado, ele voltou a ser útil de novo, e ele só voltou a ser útil depois que Jesus Cristo o encontrou. Então, depois que a gente entrega nossa vida para Jesus e começa a andar de acordo com o que a Bíblia fala, só então nós encontramos utilidade para as nossas tão minúsculas vidas. Então, antes da gente passar para a introdução, fazer uma pequena oração para que nós possamos nos apresentar formalmente diante do Senhor e que nós possamos também entender o que estamos fazendo, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa dádiva, por esse momento, por essa oportunidade e te pedir que o Senhor possa sondar o nosso coração, nossa mente, Pai, e tirar de nós aquilo que não te serve, aquilo que não te agrada. Tira todo pensamento que possa atrapalhar a nossa compreensão desse estudo da tua palavra. Embora seja uma introdução à tua palavra, Pai, nós entendemos que há um contexto, que há uma história, que há um motivo. Nós queremos entender esse contexto, história e motivo, a fim de compreender mais o que tu quer falar conosco. Então, em nome de Jesus, não deixe com que as adversidades, as tribulações possam tirar o nosso foco,
Cai por terra, Pai, em nome de Jesus, quebra toda falta de conexão e todo aplicativo que trava e que no teu nome a gente possa aprender mais hoje e assim continuar crescendo no teu reino, em nome de Jesus, amém. Então, vamos dar início. Então, como início, né, a gente não vai entrar no livro de Atos dos Apóstolos hoje, né, a gente vai entrar na sexta, mas a gente precisa saber por que Atos, quando foi o Atos e por quem foi escrito o Atos dos Apóstolos, né? Então, o Atos dos Apóstolos é o primeiro livro depois dos Evangelhos, né? Depois de João, ele é o primeiro livro que não é Evangelho. Depois dos quatro Evangelhos, ele é o primeiro livro tido como pequenas cartas. Então, a gente vai para o tópico título e tema. O título de Atos dos Apóstolos, tal como a gente conhece hoje, não fazia parte original do livro, mas foi dado esse nome, né, depois de 200 anos da era cristã, ou seja, no século II é que se deu o nome Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas e os Atos são dois volumes de uma só obra. Isso fica claro quando a gente compara Lucas 1, do 1 ao 4, e Atos 1, do 1 ao 4. O livro dos Atos dos Apóstolos, né, que vai ser resumido só Atos, contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã em proclamação, aliás, e da proclamação do evangelho ao mundo então conhecido na época. Então, quando lá em Atos 1:8, né, vai falar que a igreja foi disseminada, a palavra foi disseminada até os confins da terra, até os confins do mundo, era até onde se tinha conhecimento de mundo, né? É igual as aldeias, né, lá do Naruto. Para eles lá, toda aquela aldeia é o mundo dele. Então, até onde as pessoas do Antigo Testamento conheciam era o seu mundo, né? E até onde as pessoas do Novo Testamento também conheciam era o seu mundo. Então, quando a Bíblia fala até os confins do mundo, né, tem a questão geográfica de ser totalmente o globo, mas também tem a questão social, não é social, mas é tipo geográfica social, de até onde as pessoas entendiam como mundo, né? Então, para eles, até onde eles conseguiam viajar se tornava mundo. Então, até onde eles não conseguiam viajar, ou não conheciam, não tinham conhecimento, também era desconhecido como mundo. Eu vou usar nesse livro de Atos, ele tem muitas histórias que corroboram com o anime. E eu não posso deixar passar essa oportunidade de fazer essa conjectura, né, entre os dois mundos que eu tanto gosto. Então, a gente tem aqui que o nome do livro, Atos dos Apóstolos, não era Atos dos Apóstolos, né? Assim como toda a Bíblia, essa divisão ela foi feita para uma melhor compreensão daquilo que nós temos hoje. Então, assim como a Bíblia não tinha versículo e não tinha capítulos, era um livro corrido, né? E hoje para a gente ela vem dividida até em temas, né? Isso tudo foi feito pelo homem, direcionado até certa parte pelo Espírito Santo, a fim de melhorar o nosso entendimento e de nos fazer entender de melhor maneira o que Deus quer falar e o que a Bíblia quer nos alertar. Então, o livro de Atos e o livro de Lucas era um livro só. E depois, ali entre o século I e o segundo, né, entre 100 e 200 anos depois de Cristo, né, que é depois que Cristo nasce, né, depois de Cristo, o Evangelho e o Atos dos Apóstolos, eles foram separados. Então, como eu falei, depois que Cristo nasce, existem dois tempos datados, né, que a gente tem que levar em consideração e ter muito cuidado quando a gente vai citar alguns estudos e leituras que diz depois de Cristo e antes de Cristo. Né? Antes de Cristo todo mundo sabe que é antes de Cristo nascer, né? Mas existem algumas vertentes que o antes de Cristo é até antes da morte de Cristo. E o depois de Cristo é depois da morte de Cristo. Então, é, existem dois tipos de estudos e que devem ser
bem analisados é quando o cara do estudo fala assim, no século II depois de Cristo. Então, esse depois de Cristo, ele está falando depois que Cristo nasce ou depois que Cristo morre, entende? Porque, embora seja uma diferença pequena de idade, são 33 anos que você está praticamente jogando fora ou acrescentando. Então, é muito importante a gente ficar atento a essa diferença de idade, né? Tem a série The Chosen, ela usa depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, né? E o calendário romano, né, que é o que a gente usa até hoje da Igreja Católica, ele é depois de Cristo, mas é depois da morte de Cristo. Então, um leva em consideração o nascimento e outro leva em consideração a morte. E daí a gente é, entende que os dois livros eram um só, quando a gente compara, né, a leitura de Lucas 1:4 e Atos 1:4, e daí tem por diante o que já foi lido. Daí, né, tem um spoilerzinho, mas pode ser que alguém tenha dúvida ainda, e eu queria que vocês escrevessem, ou meditassem, ou pensassem, ou acertassem sobre quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, né? Se foi Maria, depois de Jesus morreu, ou se foi Pedro, ou se foi Paulo, ou se foi Saulo, ou João, né? Porque é um livro que vem depois de João, ou se foi o próprio Lucas que escreveu. Então, eu queria que vocês falassem ou digitassem ou mandassem por osmose mental quais são as suas suposições sobre quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então já temos aqui um Paulo, um Lucas, ainda mais, Débora está escrevendo. Ninguém vai votar na Maria, gente. Maria, mãe de Jesus. Pedro, que era amigo de Jesus. O João, que era um dos amigos mais chegados. Débora falou que foi Luquinha. Tu também tá gravando, né, Débora? A Gina também falou que foi Lucas. Então vamos lá. Então, todo mundo já meio que chutou, né? Então, como a gente viu aqui atrás, né, nesse spoiler, embora não desse para ninguém, ou alguém tivesse dúvida, fica confirmado aqui, ó, no terceiro parágrafo, que o livro é escrito por Lucas, porque Lucas e Atos eram uma obra só. E quem escreve o Evangelho de Lucas é o próprio Lucas. Então, quem escreveu o Evangelho de Atos, o Evangelho de Atos. Ah, ainda tem essa. Existem Bíblias que trazem Atos como Evangelho, né? E Pedro como Evangelho. Então, dependendo da Bíblia, né, ela tem vários livros a mais, né? E trazem evangelhos a mais também. Então, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Parabéns aí para quem acertou, e quem não acertou vai acertar a partir de agora. Então, a gente tem que, considerando a dedicatória do livro a Teófilo, lá em Atos 1, né, Lucas vai dizer assim, Teófilo, isso aqui é para confirmar o que já tinha escrito antes. Então, Lucas faz a dedicatória a Teófilo e a referência a como um tratado anterior, né, que está também em Lucas 1:1 e em Atos 1:1, o estilo da escrita, o fato do autor ter sido companheiro de Paulo, o que fica muito claro por estar em certas partes dos livros escritas na primeira pessoa do plural, ou seja, nós. E ter acompanhado Paulo a Roma, a gente pode chegar à conclusão que o livro de Atos foi escrito por Lucas, né? E isso a gente chega à conclusão, e também os historiadores também têm conclusão, isso não é mais nenhuma dúvida no mundo moderno, né? Embora hajam tantas outras dúvidas a respeito da Bíblia. A impressão que se dá é que ele teria usado o diário de viagem como fonte de material. Então, enquanto ele viajava, ele escrevia, né? E essa escrita de diário virou o livro de Atos, né? E são, como o nome bem por extenso já fala, o que os apóstolos fizeram, né? Atos dos Apóstolos é o que os apóstolos fizeram. Então a gente tem também que saber quem foi Lucas, né, que escreveu esse livro,
Então, aí é uma incógnita, né? Tudo que se sabe de Lucas, até então, por história do judeu, né? Que afirma, através de traços genealógicos, que também não são certeiros, sobre a genealogia, sobre o paradeiro, sobre a profissão. Então, tudo sobre Lucas e sobre alguns outros personagens da Bíblia famosos do Evangelho, né, e também das cartas, é um pouco enigmático, né? Então, não se sabe muito sobre ele. Então, pouco se sabe de Lucas, né? O seu nome é mencionado só 3 vezes no Novo Testamento e Paulo o chama de médico amado, né? O único escritor da Bíblia que não era judeu era Lucas, né? A gente tem Mateus que era publicano, mas ele era judeu, né? Ele era publicano, mas ele era judeu também. E como a gente sabe, né? Roma escolhia próprios judeus para cobrar impostos dos judeus. E daí, quem quiser assistir a série The Chosen, isso também fala lá. É, a, tradi a tradição e os estudiosos dizem que Lucas era um homem de cultura e erudição científica, versado nos clássicos hebraicos e gregos. É possível que ele tivesse estudado medicina na Universidade de Atenas, porque era a única que tinha naquela época. Então, tanto os estudiosos como a tradição judaica, né, elas afirmam que Lucas era instruído. Ele era uma pessoa com sabedoria e que, quando a gente fala versado nos clássicos, quer dizer que ele tanto escrevia quanto entendia grego e hebraico, né? Por isso, a sua escrita ela é tão detalhada e é tão bem entendida no hebraico cotidiano quanto no hebraico mais erudito, e também no grego mais cotidiano e no grego mais erudito. Então, ele possivelmente, né, isso é tudo atribuição de pesquisa, né? Então, possivelmente isso tudo ele teria adquirido enquanto ele estudava para medicina. Daí a gente vem para um contexto sobre o contexto que se tem mais dúvida em relação à Bíblia toda, que é o contexto de datas, né? Muita gente fica presa em saber quando foi, com quem foi e o que foi, e acaba que esquece do que a Bíblia realmente quer dizer, né? E aqui a gente tem que várias datas foram sugeridas para que Atos fosse escrito, sabe? Então essas datas variam desde 62 depois de Cristo, né, de 30 anos ali ou 29 anos depois que Cristo morre, né, até meados do segundo século. Lembra que lá no começo eu falei que a divisão do livro foi feita em meados do segundo século, que era ali 200 anos da era cristã, ou seja, 200 anos depois de Cristo. Então, existem discordâncias entre as datas para a qual Atos foi escrito, mas a mais aceitável é essa do século do ano, né? Nem século ainda, do ano 62. Né? As descobertas que foram feitas no século passado, né, no século XX, a gente está no século XXI, tá, né? Então, elas confirmaram, né, de alguma maneira, que tudo que Lucas escreveu era autêntico e preciso, né, como forma de historiador, e também mostraram que a obra dele devia ser datada do primeiro século. Então, tudo que ele escreveu, provavelmente, muito possivelmente, de acordo com a descoberta do século XX, foi antes do ano 100, entende? Antes de chegar a 100 anos. Então, isso é tido por várias linhas de pensamento, né? A gente tem no final de Atos, né, que é tipo que cortado, né, o final de Atos. E daí a gente pode lembrar que o final abrupto de Lucas com Paulo, aguardando o julgamento em Roma, levou muitos a acreditarem que foi finalizado antes do julgamento de Paulo. Então, muitos historiadores e pesquisadores acreditam que por Paulo, por Lucas ter cortado esse diálogo, né, encerrado esse diálogo enquanto Paulo aguardava o julgamento, e, eles entendem que isso aconteceu antes do século 100, né, antes do primeiro século,
porque Paulo só vai morrer lá em 68. Daí não tinha como ser depois, né? Então, se isso que ele escreveu em Atos fosse escrito depois, né? Então, se ele tivesse escrito Atos depois de Paulo ter morrido, né? Então não teria por que Lucas não mencionar a morte de Paulo, não mencionar o resultado do julgamento de Paulo. Então Lucas deve ter tido uma razão, né? Mas a explicação mais simples e a mais aceitável para isso é que Paulo ainda não estivera perante a César, né? Porque era César que ia julgar Paulo e sentenciá-lo à morte, né? Então, pelos fatos históricos, né, como Atos não dá início à perseguição de Nero em 64 e da morte de Paulo em 68, toda a destruição de Jerusalém de novo, né, que a gente estava estudando Neemias e viu que Jerusalém tinha sido destruída por Nabucodonosor, né, e lá em Ageu ela também foi destruída, e aqui também foi destruída nos anos 70, depois de Cristo, né? Então, a grande perseguição de Nero durou até os anos 70, depois de Cristo, e gerou também a destruição de Jerusalém. Então, nada disso foi relatado por Paulo, ou, aliás, por Lucas, no livro de Atos, né? O que leva a crer que sofre, Jerusalém sofre também, não toma jeito, é igual a gente. É, Então, todos esses fatos históricos, eles levam aos historiadores estudiosos a crerem que que Lucas escreveu tudo isso enquanto ele viajava com Paulo, né? Quando Lucas viajava com Paulo, e que isso tudo não chegou nem perto do século 100, né? Século 100, meu Deus, do primeiro século, né? Não chegou nem perto do 100º ano. Pronto. Então, tudo isso foi escrito ali entre 62 e 63, sendo que Lucas não relata a morte de Paulo. Ele mesmo relata a sua morte, dizendo que largou a chuteira, né? Então, a gente tem também que entender para quem, né, o livro de Atos foi escrito. E isso é dito muito antes, né, do próprio livro de Atos ser mencionado. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, lá no começo do Evangelho de Lucas, ele já fala para Teófilo que é necessário que ele escreva as coisas de uma maneira entendível e que as pessoas deem crédito para aquilo que ele escreve, né? E Teófilo, ele não é um cara qualquer, né? Ele é uma pessoa do alto escalão. Ele era romano, né? Era guarda romano. Então, cadê? Tá aqui. Lucas, no capítulo 1, ele fala que muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem a declaração das coisas que certamente estão cridas entre nós. Então ele fala assim, ó, muita gente já tentou colocar em ordem tudo aquilo que já se passou, sabe? Tudo que Jesus fez, tudo que aconteceu, tudo que Jesus impactou, muita gente tentou escrever e colocar isso em ordem. É, Quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e meninos da palavra, pareceu-me bem, a mim também, tendo tido perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então, quando ele chama esse Teófilo de excelentíssimo, lá no Evangelho, a gente pode perceber que Teófilo não é uma pessoa qualquer, né? Então, mesmo todo mundo já tendo escrito, né, e colocado em ordem, ou tentado colocar em ordem, né, todas as coisas que ocorreram, Lucas, ele fala assim, olha, eu achei por bem eu mesmo fazer isso, né, depois de ter entendido tudo que aconteceu, né, eu peguei tudo que a galera tinha escrito, eu li tudo que a galera tinha escrito e organizei cronologicamente na minha cabeça aqui, eu vou escrever em ordem e vou mandar para tu, que é para tu saber o que aconteceu, né? Desde quando Jesus nasceu até Paulo preso. Então Lucas ele escreve muito antes de Jesus nascer, né? Lucas ele já começa lá com João Batista. Então Lucas ele vai esmiuçar, né? Ele vai se aprofundar na história de Cristo a fim de mostrar para Teófilo
e deixar bem claro para Teófilo que Jesus era o cara. Então, ele começa bem lá de João Batista, né, anunciando quem era o Cristo, e daí ele fala tudo aquilo que Cristo fez e o que ele continuaria fazendo, e depois que Cristo morre, ele fala o impacto de Cristo na vida daquelas pessoas que acreditaram, né, na vida de um romano, que era, aliás, de um judeu, que não era convertido, no caso Paulo, né, e que se converteu e agora caminha com Cristo. E essas mudanças que Cristo fez nesse judeu e na região como um todo, né? Então, Lucas ele pega desde o começo da história de Jesus, né, quando nem era sobre Jesus ainda, e começa a explicar para Teófilo quem Jesus era, o que ele fez, o que ele veio fazer, o que aconteceu e como as pessoas foram impactadas pelo. Falou, Samuel, vai lá. Como as pessoas foram impactadas pelo que Cristo fez. Então, foi escrito, né, particularmente, e endereçado particularmente a Teófilo, né, que era um nobre cristão, mas que também era romano. E também, de um modo geral, a toda a igreja, porque Atos passou a ser divulgado em Roma, né, isso depois de muito sofrimento, né, passou a ser divulgado em Roma de acordo com o que Lucas tinha pedido a Teófilo. Então, particularmente, né, inicialmente foi escrito a uma pessoa, mas que veio a ser de conhecimento de todos e virando o exemplo de igreja, de comunhão e de mudança através de Cristo para toda a geração, né, e isso de geração em geração. E daí a gente tem que entender, né? A gente entendeu aqui sobre o título do livro, né? Como era o título, o tema, o que o livro fala, né? Que era um livro só, Lucas e Atos era um livro só, e depois foi dividido. A gente entendeu o tema do livro, que era a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã, né? A proclamação do evangelho ao mundo. A gente entendeu quem escreveu Atos, a gente entendeu quem foi Lucas que escreveu Atos, as datas que Lucas escreveu. Também a gente entendeu para quem ele escreveu isso e agora a gente vai entender por quê, né? O porquê dele ter escrito, né? Qual o propósito de Lucas escrever, né? Esse relato tão extenso que teve que ser dividido em dois para uma maior compreensão, né? O Evangelho de Lucas ele tem 24 Ele tem 24 capítulos, mais 28 de Atos, que vai dar 52. É 52? É 52. Aí seria tipo um Isaías da vida, grandão. Então a gente tem aqui o propósito informativo e evangelístico. Então Lucas queria informar ao excelentíssimo Teófilo sobre como o evangelho se propagou desde Jerusalém a Roma. Então, desde quando Jesus nasceu lá em Jerusalém até o evangelho chegar em Roma, através de Paulo e Lucas, claro, que viajaram juntos. Então ele queria informar para Teófilo como é que se deu essa difusão do evangelho, né? Essa propagação do evangelho. Então Teófilo já havia recebido a informação a respeito da fé cristã e foi para lhe fornecer uma explicação mais precisa de sua fidedignidade que Lucas, em primeiro lugar, escreveu a história inicial do cristianismo, começando do nascimento de João Batista e de Jesus até o fim dos 2 anos de prisão de Paulo em Roma, que era ali cerca de 61 a.C. Então, aqui a gente já vê antes de Cristo, mas tratando-se antes da morte de Cristo. Está vendo que cerca de 61 AD, então antes de Cristo, Lucas estava escrevendo. Então não tinha como escrever antes de Cristo se Cristo tivesse nascido, entendeu? Então aqui é antes da morte de Cristo. Então, dependendo da fonte de estudo, a gente vira uma bagunça, a gente não conseguir entender de qual época o historiador está falando. Então, a gente pode entender que não tinha como Lucas escrever o que Cristo fez e como o evangelho foi propagado sem Cristo ter nascido. Então, esse antes de Cristo não é antes do nascimento, mas é antes da morte. Então, Atos trata principalmente dos atos de Pedro,
né, que era o apóstolo lá, e de Paulo, né, e ele trata muito mais, né, de Paulo do que de Pedro, porque Paulo teve uma relevância diferente da que foi chamada Pedro, né? Pedro foi chamado para um tipo de obra e Paulo foi chamado para justamente o contrário daquele que ele queria. Então, Paulo foi chamado para pregar para os gentios e Pedro foi chamado para pegar o povo judeu e fazer eles entender quem era Cristo. Eles eram, eles tinham públicos diferentes, né? Então, o primeiro propósito é esse informativo evangelístico, né, que ele informa acerca de quem foi Jesus para Teófilo. E o segundo propósito é o apologético, né? Vou passar aqui para explicar que o apologético, né, ele vem dessa explicação, que é uma defesa argumentativa do que a fé pode ser comprovada pela razão e, por extenso, né, é a defesa persistente de uma doutrina ou de alguma doutrina, teoria ou ideia. Então, a gente volta aqui, e isso é dicionário de Oxford. O propósito apologético aqui, que era o propósito de defender, né, a teoria ou a doutrina, defender tudo o que Jesus tinha feito e como ele tinha feito e como as pessoas tinham feito através de Jesus. Então, o livro mostra principalmente como o evangelho se estendeu aos não-judeus, que eram os gentios. O Antigo Testamento é a história, né, como a gente viu lá em Neemias, a história trata da relação de Deus com o povo, né? E desde os tempos antigos, com a nação judaica, que tinha uma função de abençoar as outras nações. Então, através do povo de Deus, né, do Antigo Testamento, que Deus tinha aquele povo para si, era um povo escolhido, através daquele povo, outras nações eram abençoadas pelo aquele povo. Então, é como se eles fossem os Paulos da vida, né? Então, os profetas da vida lá. Então, o Antigo Testamento ele trata dessa relação de Deus com o povo dele, né? E era uma relação até conturbada. E no livro de Atos, então, é no livro de Atos que a família de Deus deixa de ser uma questão nacional, né? Deixa de ser o povo de Israel, deixa de ser o povo de Judá, deixa de ser o povo de Jerusalém e passa a ter um sentido universal, que é o povo de Cristo. Então, o povo judeu, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, agora tanto faz, é o povo de Cristo. Não tem mais divisão. Isso para nós, né, que somos cristãos messiânicos, né, que acreditamos em Jesus. Para o judeu, não mudou nada. Né? O judeu que mora lá em Israel, que é o cara bem antigão, que usa aquele chapéu lá, o cabelinho comprido e tal. Para ele, Jesus é um Maomé, é outro profeta, e o Filho de Deus ainda não veio. Então, para ele, isso aqui não. O povo de Deus são eles. A gente vai de galera se for. Então, quando o livro de Atos é escrito, né, Lucas ele vai defender essa ideia, né, de que Jesus veio para tornar todos filhos de Deus. Então, através de Jesus, todo mundo vira Israel, né? Povo escolhido, que trocou o nome, que mudou de que mudou de atitude, que agora é geração eleita. Então, esse povo todo só é Israel através de Jesus. Então, quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, é porque nós só conseguimos nos tornar Israel de Deus através de Jesus. Deus já tem o povo dele eleito, né? No Antigo Testamento, que era o povo de Judá, a tribo de Judá ali de Israel, os filhos de Jacó, de Abraão e Isaac. E quando Jesus vem, ele assim, peraí, eu tenho mais filho e Jesus vai resgatar esses meninos que estão lá perdidos. Então, todos esses meninos que estão perdidos, que se inscrevem, né, no livro da vida através de Cristo, eles passam a ser Israel de Deus. Então, o livro de Atos, né, que a família de Deus deixa de ser uma questão nacional e passa a ser um sentido universal. A intenção divina, que é escrita lá em Atos 2, 7 a 11, que é depois do Pentecostes, né? Então, assim, o escritor defende veementemente que o cristianismo não é um ramo herético do judaísmo, ou seja, que o cristianismo
né? Não é a heresia do judaísmo. Então, se a gente chegar hoje lá em Israel, né, para um judeu ortodoxo, né, aquele bem como é, tradicional, e vai dizer que é filho de Deus através de Jesus, a gente vai ser linchado, né? Assim, não linchado porque os tempos são outros, mas a gente vai ser hostilizado, porque é uma afronta. Para eles é uma heresia eu me considerar filho de Deus através de Jesus, porque eles não entendem que Jesus é filho de Deus. Então, eles entendem que é uma heresia porque eu estou ferindo o nome de Deus, dizendo que sou filho de Deus. Então, o Lucas, ele está falando para o judeu ali que, ó, cristianismo não é heresia não, tá? Ele é uma elevação, uma melhoria do judaísmo. Vocês são geração eleita através do pacto de, de Abraão, Isaac e Jacó, né? Isso é irrevogável, né? Um dos preceitos de Deus, mas quando Jesus vem, ele nos torna também geração eleita. Então, a melhoria do judaísmo é a vinda de Jesus, mas explicar isso para um judeu é como dar murro em ponta de faca. E daí ele fala que as raízes do cristianismo também são profundas como o judaísmo, mas eles retêm apenas só o que é bom, né? O cristianismo não retém os males que o judaísmo emprega, ou a apostasia, ou qualquer outra coisa que não venha a fluir como Jesus queira que quisesse que fluísse. Então Paulo fala assim, olha, eu estou defendendo que o cristianismo não é um ramo herético do judaísmo, mas antes, ou seja, mais sim, ele é uma elevação e melhoria do judaísmo, com raízes profundas no mesmo, ou seja, com raízes profundas nas tradições também, mas retendo apenas os elementos que são nobres e úteis. Então, ficando rejeitado todos os seus males. Ou seja, quando o próprio Paulo fala que a lei mata, né, a palavra mata, na verdade, ele está se referindo não à palavra da Bíblia em contexto, mas está se referindo à lei, né? Porque para o judeu o pecado ele era sanado com morte, né? Então pecou, morreu. Então aquele que vai seguir os mandamentos tem que seguir tudo, senão está morto. Então Paulo fala assim, ó, a palavra mata, mas o espírito vivifica. Ele fala assim, ó, se você for pela lei, não vai conseguir, então você vai acabar morrendo. Mas se você vier pelo Espírito, você vai ganhar vida diariamente. Então, é desses males e elementos nobres que Lucas fala quando diz que, quando o historiador, né, que não foi Lucas que falou, quando ele fala que um ramo melhor e mais aprofundado do judaísmo. Então, rejeitando os males e focando nos elementos nobres e úteis, especialmente rejeitando a apostasia para a qual havia decaído. Então, estava todo mundo meio que morto, né, no judaísmo daquela época. Tanto é que Pedro, quando ele vai pegar aquele converte, 1.000 almas e converte, 1.000 almas, 2.000 almas do quatro, 3.000 almas se convertem, só de homens, né? Porque as mulheres não contavam nada, nem criança. A gente está falando de judeus, nós não estamos falando de gentios, entendeu? Nós estamos falando do povo judeu, que estava é, na apostasia, ou seja, tinha esfriado a sua fé, tinha esfriado a sua crença, tinha esfriado a sua leitura. Então, quando Pedro está pregando para 3.000 pessoas, que converte 3.000 pessoas, são 3.000 judeus, né? Pedro ele era o cara dos judeus, para resgatar o judaísmo à religião, né? E ligar a Deus da maneira certa. Paulo era o cara que pregava para o povo de fora. Então, essa apostasia, o cristianismo tentava passar por cima dela, né? Nessa apostasia do judaísmo, né? A apostasia, como vocês já sabem ou não devem saber, eu vou ficar sabendo agora, é o esfriamento gradativo da fé. Então, dia após dia, eu vou deixando de fazer alguma coisa para o Senhor, aí no outro dia eu deixo de fazer outra, no outro dia eu deixo de fazer outra, e assim eu vou parando até chegar a um ponto que eu já nem sei mais como é que eu cheguei ali. Então, tudo isso, né, Lucas tenta explicar em Atos o que é o cristianismo, né? Ele tenta defender, né,
a doutrina do cristianismo, a ideia do cristianismo, e isso se enquadra no propósito apologético. A gente já viu o propósito evangelístico informativo, que é quando ele envia tudo que está escrevendo para Teófilo, para confirmar para Teófilo, né? Informar e confirmar. O propósito apologético, que é sobre Lucas está defendendo o que é o cristianismo, a doutrina do cristianismo, dizendo assim, ó, nós não quer briga, nós quer união. A gente viu aqui o conceito de apologética, né? E aqui a gente tem outro propósito, né, do livro de Atos, que é o propósito político, né? Lucas, ele tinha uma preocupação tão grande com Roma em relação à divulgação do evangelho, que ele pega todos os compilados, né? Ele pega todos os escritos que, que vieram falando sobre Jesus ou de que Jesus fez, e ele vai e faz um só grandão e envia para o cara lá de Roma. Daí, né, nesse propósito político, Lucas ele queria mostrar aos líderes romanos que o cristianismo não deveria ser temido e perseguido como ameaça ou movimento traiçoeiro ao Estado romano. Pelo contrário, que era digno de proteção romana, com permissão de funcionar livremente, tal como o judaísmo havia obtido de seus conquistadores militares. Então, o Lucas queria mostrar para Roma que, assim como o judaísmo, o cristianismo era inofensivo, né? E queria conquistar também os mesmos direitos que o judaísmo tinha sobre templos, sobre sinagogas, né, que eram mais famosos naquele tempo, e sobre a livre, né, expressão, não sei se esse termo lá, mas a livre expressão de poder cultuar, né, e de poder colocar a sua fé em prática. Então, por esse motivo é que o livro de Atos apresenta os oficiais romanos como ordinariamente favoráveis aos movimentos dos missionários cristãos. Embora Lucas houvesse escrito após Paulo ter sido martirizado e a perseguição de Roma contra os cristãos já houvesse começado, ele não ignora e nem põe em perigo o seu propósito apologético, encerrando o seu livro numa atitude negativa. A saber, ele narrou, né, a execução do maior advogado do cristianismo às mãos da autoridade romana. Então, ele narrou, né, a morte de Cristo. Embora ele quisesse que... Saindo, entrando. Embora ele soubesse que ele precisava de Roma, né, para o cristianismo ser difundido, ele não ia passar a mão também na cabeça dos romanos e esquecer que foi o próprio romano que condenou Jesus. Então, embora ele tivesse escrito isso nesse tempo, né, ele não esqueceu e nem ignora e nem põe em perigo, né, o propósito dele de confirmar a doutrina, né, encerrando o livro numa atitude negativa. Ele narra a execução, né, do maior advogado do cristianismo, que é Jesus, né, que foi dado pelas mãos romanas. Então, Lucas quis mostrar que os levantes e as perturbações de ordem pública que seguiam na cauda do movimento dos missionários cristãos resultavam das perseguições efetuadas pelos judeus e não de qualquer espírito malicioso dos próprios cristãos. Então, ele fala assim: olha, eu sei que a gente tem um alvoroço aqui e tal, não é culpa de Roma, é culpa dos próprios judeus. Não somos nós. É a galera os judeus, né, de Judá, a galera lá judia e judeu que estão pé da vida com a gente, né, e estão tentando derrubar a gente. Então, toda essa briga lá que vinha, todo esse conflito, né, o próprio Paulo antes de converter, né, matando o povo, apedrejando o povo, chicoteando o povo lá, aquela perseguição toda, ele um judeu letrado, inteligentíssimo, pobre de Estevão sendo apedrejado pelo próprio judeu, né? Então isso o Lucas está falando assim, ó, não foi vocês não, a gente sabe, é o próprio judeu que está matando a gente. Então Lucas emprestou, né, a sua dupla obra, né, que era Lucas e Atos, a um oficial romano de nome Teófilo, que é o que a gente viu no comecinho.
né? Ele era um oficial romano, por isso e os historiadores entendem que o cargo dele era hierárquico pela maneira que Lucas se dirige a ele, né? Então, por conseguinte, ou seja, através de Teófilo, ele conseguiu dirigir seu trabalho à aristocracia romana, que é o mais alto escalão de Roma, esperando que os argumentos dele, né, que estavam no livro, fossem recebidos e digeridos, né, e entendidos. E o movimento cristão viesse a ser protegido e não perseguido. Mas aí, todavia, o seu grande alvo, né, que era que o, a proteção do evangelho, a proteção dos cristãos, né, que era o alvo de Lucas, deixar o povo protegido para poder pregar, do ponto de vista humano, fracassou. Né? A gente olhando para Lucas, assim, o Lucas escreveu Atos e Lucas, né? E mandou para Teófilo, para que Teófilo pudesse falar para os romanos que não era para perseguir o povo, mas depois só foi chibata, porque teve Nero, aí teve a perseguição, teve a própria morte de Paulo, as prisões de Paulo, depois teve a destruição de Jerusalém, e isso, Atos e Lucas já tinham sido escritos. Todavia, o seu grande alvo, do ponto de vista humano, fracassou porque sobrevieram severas e prolongadas perseguições. Só para ter ideia, de Nero até a derrubada de Jerusalém, foram 6 anos de chibata, de fogo. Então, o símbolo aquele aplicativo de gravar CD no computador, que é Nero Smart, alguma coisa assim, ele é uma bolinha pegando fogo em alusão a esse Nero. Então, quando você vai gravar, o nome que tem lá é Burn, que é queimar. Então, tudo do Nero, daquele aplicativo Nero, né, não sei se vocês já viram nos computadores, ele é uma alusão, né, ao rei, ao imperador Nero, que tocou fogo no povo e falou que foi o próprio povo. Então é isso, né? Todavia, mesmo Lucas mandando os documentos lá, a galera foi perseguida e por muito tempo, desde muito tempo antes do Evangelho de Lucas e o livro de Atos terem sido escrito, e depois de ele ter sido escrito e posto em circulação. E tem um propósito que é estudado agora, né? Estudado agora não, né? Que foi levantado agora há pouco tempo, tem 10 anos que esse propósito foi estudado, mas que não é divulgado por não ter tanta ênfase, né? Que 2 ou 3 estudiosos supõem que um dos objetivos, né, de Lucas ter detalhado tudo que Paulo fez seria de usar o relato de Atos, né, para ser lido como sumário de argumentos para a defesa de Paulo. Então, é, 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 não é um pensamento tolo, mas também não é um pensamento proposital de uma pessoa é, guiada por Deus. Né? Naquela época, as pessoas que eram guiadas por Deus para divulgar o evangelho, elas não se preocupavam com sua própria vida. Né? Eles se preocupavam na divulgação do evangelho. Então é por isso que esse não é uma linha tão difundida, mas faz sentido, embora não seja prática. A Fê mandou aí a foto do aplicativo, né, do Nero. Então, é, e ele é bem prático, é muito bom de usar, mas faz essa alusão, né? Não sei se alguém dá uso a esse negócio, mas ele era muito bom e tal, e faz alusão ao próprio Nero bíblico, né? O Nero de Roma. Então, símbolozinho de fogo e os painéis e as chaves de ligação dele é tudo lembrando a fogo. Então, ele supõe, né, alguns estudiosos, que Lucas estava fazendo esse relato para, no dia do julgamento, falar assim: não, esse cara aqui não precisa estar preso, ele não fez nada contra você. Isso Paulo perante César, né, e não nos governadores, né, mas sim no imperador. Então, Lucas, ele, nesse ponto de vista jurídico, né, desses estudiosos, historiadores, ele supõe isso, que
eles acreditam, né, em todas as vertentes anteriores, dos propósitos evangelísticos, do propósito apologético, do propósito político. Eles acreditam em todos esses, mas eles também acreditam no propósito jurídico, que era de Paulo, de Lucas ser defensor de Paulo através do livro de Atos dos Apóstolos, porque lá estava relatado tudo que Paulo tinha feito e se ele tinha feito algo contra Roma ou não. Né? Lembrando que Lucas também era romano, né? Então Lucas é o único que não é judeu, então Lucas é romano, ele tinha essa liberdade de tentar conversar ou de mediar um judeu, né? Porque embora o romano fosse cristão, ele continuaria sendo romano. Então as leis de Roma serviam para ele. A gente tem as passagens do filme Paulo, Apóstolo de Cristo, né? Que a gente pode ver Lucas entrando no cárcere, né? Para tomar os relatos de Paulo, né, para que pudesse ser feita as cartas, né? Então, como romano, ele tinha essa autonomia, né, de poder entrar, fazer um interrogatório ou participar de coisas que o judeu não tinha tanta participação assim. Então, essa vertente jurídica ela é pouco difundido, mas é algo que faz sentido, embora não seja um sentido a qual o Evangelho busca para nós, né? O Evangelho fala que o próprio Paulo fala, né, que morrer é lucro e viver é Cristo. Então ele não estava nem um pouco preocupado se ele ia morrer ou se ele ia viver, né? Então, para ele viver era Jesus e morrer era lucro. E daí a gente tem que entender, né, principalmente nós que estamos aqui nessa chamada, do porquê a gente vai estudar esse livro. Se quem vai tornar o estudo relevante não sou eu que estou aplicando o estudo, né? É você que está aí interessado em aprender. Então, se você não vê motivo, né, para estudar um livro desse extenso, não sei, 3 meses de estudo, né? Estava falando com a Fiamma e são 2 aulas por semana, 8 aulas por mês. O livro tem 28 capítulos, cada semana são 2 capítulos, né? Então vai durar uns 3 meses. Se você não vê motivo para estudar esse livro, né? Ou por que você não, nem se você não vê, né? Que não tem nem resposta para isso. Por que eu vou estudar um livro desse? Qual aplicação eu vou colocar, sabe, na minha vida através desse livro? Porque nós todos somos cristãos e todo mundo já viu falar no livro de Atos, pelo menos em Atos 2, todo mundo já viu falar. Então, nós sabemos o que é Atos, a gente sabe qual é o contexto agora, né, depois dessa introdução. A gente sabe do que Atos vai falar, a gente sabe que vai ter muita viagem, muita história, muita ação dos apóstolos e do que esse livro vai agregar na minha vida. Eu não preciso saber do livro todo para ter essa resposta. Antes mesmo de começar um estudo, essa resposta tem que queimar dentro de mim, senão eu não vou desmotivado. E para eu ir para um estudo desmotivado, né, humanamente falando, isso não é um conselho que eu dou. Humanamente falando, é melhor que nem vá. Né? Mas, cristãomente falando, é bom que venha, porque vai que a gente está plantando, plantando, plantando e nasce alguma coisa. Mas o propósito sobre querer estudar e o porquê, ele tem que partir de cada um de nós. Então, eu mandei no grupo lá sobre os temas que nós poderíamos estudar, né? Quais vocês queriam, né? E daí, vários temas, né? Uns que veio para me lascar mesmo, tipo Apocalipse da Gabi, né?
a Regina com Eclesiastes, tinha que estudar filosofia para poder aprender Eclesiastes, ia ter que estudar escatologia para poder aprender Apocalipse, embora eu não fosse da escatologia em Apocalipse, né? Mas aí eu tenho que, além da minha curiosidade, né? Que aprender sobre a Bíblia, ela demanda curiosidade. Além da minha curiosidade, que princípio prático, né? Eu tenho para querer estudar esse livro, sabe? E daqui eu pude ressaltar que o livro dos Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, forma uma ponte entre o registro da vida de Jesus e os ensinamentos nos 4 evangelhos e os escritos e as obras de seus apóstolos. Então, é uma ponte que liga o evangelho, que liga os ensinamentos, que liga as obras dos apóstolos e tudo aquilo que os apóstolos fizeram. É uma ponte que liga 3 cidades. Atos ilustra como Salvador continuou a dirigir a sua igreja por meio dos influxos do Espírito Santo. Né? Eu grifei influxo porque é uma palavra nova que vai agregar no seu vocabulário, vai deixar você uma pessoa mais culta. Quer dizer influir, ou seja, quer dizer ação. Então, Atos ilustra como Salvador continuou a dirigir a sua igreja por meio da ação do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo influindo nas pessoas. Então, influxo quer dizer ação, ou ação de influir alguém, ou de dirigir alguém, ou de colocar alguém sobre os seus comandos. Sobre os fluxos do Espírito Santo, por meio daqueles que portavam as chaves do sacerdócio. O Espírito Santo revelava a pessoa, aliás, revelava a verdade aos apóstolos, que conduziam e ensinavam a igreja. Então, quando Jesus vai subindo, né, depois de ressurreto, ele ressuscitou, passou 40 dias perambulando, e quando ele foi embora, falou: vou deixar o Consolador com vocês, para ajudar vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem, é ele que vai, é o Espírito da verdade que vai tirar essas dúvidas de vocês. E daí, o Espírito Santo, né, por meio das pessoas que eram sacerdotes lá, naquele período, ele revelava a verdade sobre a vida, sobre o que Cristo queria na vida dos apóstolos, e essas pessoas conduziam essas verdades para a igreja e ensinavam as igrejas, né? Ou a igreja. Então, os apóstolos também realizavam milagres em nome de Jesus Cristo. A gente sabe disso quando for ler Atos, e o milagre de Pedro, né? O cara foi pedir esmola, e ele não tinha, aí mandou o cara levantar e andar. Daí os apóstolos também realizavam milagres em nome de Jesus Cristo. E a gente estudando esse livro, né, nós aprenderemos como a igreja de Jesus Cristo começou. Né, aqui tinha que ter uma vírgula, né, eu errei. Como a igreja começou e como ela começou a se disseminar de Jerusalém até os confins da terra. A gente tem uma igreja hoje e como a gente consegue entender como é que essa igreja chegou aqui hoje, né? Como que, sei lá, cada um congrega numa Assembleia de Deus, né? Talvez. Como que a minha Assembleia de Deus chegou aqui no sertão do Ceará através de Paulo, através dos Atos dos Apóstolos, através da igreja primitiva que o pessoal tanto quer imitar. Então, o livro de Atos, né, a meu ver, como princípio de estudo, né, ele me desperta para estudo para 2 coisas, né? Para a ascensão de Cristo, né? O que acontece depois que Cristo vai, né? Para a descida do Espírito Santo e para saber o que eu devo fazer para instituir uma igreja. Sabe? Então, se eu sei, através do livro de Atos, como é que eu tenho que instituir a igreja, eu sei como me instituir, porque eu sou a igreja. Então, a pessoa que lê e entende, né, Atos, e assim como toda a Bíblia, mas especificamente a gente está falando de Atos,
A pessoa que lê e entende Atos, ela não tem desculpa nenhuma para dizer que não sabe o que está fazendo na igreja. Então, ela acabou a desculpa dela. Vai dizer, eu não sei por quê. Não sei qual é o meu propósito. Deus, não sei. Então, quem lê e entende Atos não tem essa desculpa, porque Atos é relatando detalhadamente como as igrejas cresceram e o que cada igreja, ou cada presbítero, ou cada cadê o nome aqui, meu Deus? Cada apóstolo fez para a sua igreja crescer. E assim também o que o povo fez para a igreja crescer. Né? A gente tem nos dias de hoje que, não nos dias de hoje, mas há 2 anos atrás, há um ano atrás, porque no dia de hoje ninguém fala mais nisso, todo mundo em casa, tem esse anseio, principalmente nas igrejas tradicionais. Né? A igreja underground, né? A igreja moderna hoje, ela não está muito atrelada ao fato de se tornar a igreja primitiva, porque quando ela sai da normativa da igreja tradicional, ela já vem a ser uma igreja primitiva. Né? Quando eu saio da igreja tradicional, de filial e tudo, e abro o meu próprio ministério, eu já começo ali a ser uma igreja primitiva. Então, tudo meu vai ser na divisão, tudo meu vai ser na provisão de Deus, tudo meu vai ser daquilo que Deus falar, tudo meu vai ser os irmãos que Deus mandar, tudo meu vai ser a saúde que Deus mandar, a comida que Deus mandar, a provisão que Deus mandar, a união e tal. Não que a igreja tradicional e famosa não tenha isso. Tem pouco, mas tem. Então, nas congregações pequenas, elas estão mais próximas da igreja primitiva do que as congregações grandes, né? Que é o partilhar da alegria, o partilhar do sofrimento, o ensino da palavra, o avivamento, a delegação de tarefas, a instituição de pastor, de levita, né? Vai ter que chamar de levita mesmo, a instituição de pastor, de cantor, de missionário. Então, tudo isso engloba a igreja primitiva e é um anseio das maiorias das igrejas, é ter o Espírito Santo trabalhando no seu meio como igreja primitiva. Eu queria tanto, eu anseio pela igreja primitiva, eu anseio pelo mover do Espírito, pelas pessoas entenderem, pelas coisas simples, coisas serem partilhadas. Então, quando alguém fala assim, eu queria que a minha igreja fosse mais parecida com a igreja primitiva. Ela está falando da igreja de Atos, está falando de tudo aquilo, desde de Atos 1:1 até Atos 28, alguma coisa. Sobre todo esse tipo de igreja que foi formada, né, no decorrer do livro de Atos. Porque as igrejas no decorrer do livro de Paulo, elas são formadas por Paulo, já não são mais igrejas primitivas, porque todas elas já existiam, né? Já existia uma igreja e elas são frutos de outras igrejas. Então, elas não são igrejas primitivas, são igrejas secundárias. Então, dali, Paulo já está instruindo essas igrejas a não errarem mais, já estão instruindo essa igreja a não se prostituir mais. Mas no caso de Atos, né, Lucas, Paulo, Pedro, eles estão instruindo a igreja como crescer em fé, como onde cultuar, na casa de quem cultuar, como fazer um culto nas escondidas. Então, eles estão começando ali, né? Então, por isso, quando a pessoa fala, eu sinto saudade da igreja primitiva. É igual eu falei, acho que no começo da pandemia, se eu não me engano. Esse era o momento, né, de nós avivarmos a igreja primitiva, porque a igreja primitiva era isso, cada um se reunindo na casa do seu companheiro, né? Os cultos eram nas cavernas debaixo do chão ou em casas separadas, e as pessoas cultuavam com alegria e eram avivadas e cheias do Espírito Santo. Então não tem nada que nos separe, né, da igreja primitiva ou da ação do Espírito na igreja primitiva agindo hoje, né? A não ser a nossa própria decadência e apostasia que havia no judaísmo que agora há no cristianismo. E com isso, no período que eu mesmo falei, 9 e 10, a gente encerra
essa pequena introdução do livro de Atos, né? Nos vemos sexta-feira, às 20 horas, do início ao capítulo 1. Né? Vale ressaltar que o capítulo 1, ele é bem conciso, né? Ele é bem pequeno, né? Na verdade, só que não daria para eu juntar o 1 e o 2, né? Porque o 2 vai falar especificamente de Pentecostes. Isso vai demandar um tempo muito grande se eu for juntar os dois, né? Então tem que ser um dia só para o capítulo 1 e um dia só para o capítulo 2. Então daí na sexta-feira, né, às 20 horas, a gente se reúne. Sexta-feira que dia? Que dia que? Vai que é feriado. Pronto, sexta é 26. Se fosse 25, você ia estar aqui também. Sexta é 26 ou é 25? É 26, Samuel. Nossa, tem um calendário aqui. Melhor do que no dia de Jesus. Você tá certo, Samuel, a gente que errou. Nada melhor do que no dia de Jesus você aprender um pouco mais sobre ele. Então, sexta-feira, sem falta, né? Aproveita que. Sextou. Aproveita que a gente vai estar em quarentena mesmo. Se for sair para casa de seus parentes, tome cuidado, não vai morrer lá nem matar ninguém. A gente dá início ao capítulo 1 na sexta, e na segunda-feira, um dos capítulos mais famosos, que é Atos 2, nós falar em língua e entrar no mistério. Alguém quer se pronunciar, falar alguma coisa? Alguém se sentiu ofendido? Tem 3 minutos para falar ou não. Eu queria só indicar o filme mesmo, pessoal. Eu tentei escrever um tempão aí, mas não tá me enviando mensagem. Acho que é bom pra conseguir ver essa relação de Paulo com Lucas. E o filme da Ressurreição que eu tenho que assistir. Vou mudar aqui, ó. Um é Paulo, Posso apóstolo de Cristo. O outro é Ressurreição. Ressurreição da Mas Netflix. Ressurreição, que tem na Netflix, ele não é aqueles filmes de Jesus que passam na Record, não, tá? É uma visão sobre a morte de Cristo, sobre a visão de um soldado romano, vai perseguir para saber se Jesus ressuscitou de verdade. Cara, esse filme é top demais. Eu vou mandar, eu vou procurar na Netflix, eu vou mandar o link no grupo pra, caso vocês queiram assistir, né? E tem também, já que a gente está falando de igreja primitiva e de apóstolos, tem o The Chosen. Quem não assistiu The Chosen está perdendo uma grande oportunidade de entender, né, como Jesus chegou aos seus discípulos e como os discípulos eram, como ter uma visão do Jesus é, é, judeu mesmo ali, aquele cara do continente mesmo, queimado do sol, né? Não é o Jesus Barbie, né? Então, são três opções bem boas para a gente se aprofundar mais nesse contexto de igreja primitiva, que é isso, Jesus Negão, que é o contexto de Atos. Então, se ninguém tem mais nada para falar, né, eu vos convido a fechar os seus olhos e a gente vai orar para encerrar esta transmissão. Tem alguma coisa para falar? Se não tem, 3, 2, 1. Pronto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Nós pedimos que o Senhor possa. Gabi, se você quiser falar alguma coisa, não tem problema, tá? Pode mandar mensagem enquanto eu oro. Nós pedimos que o Senhor possa sondar
esse conteúdo na nossa cabeça, Pai, e colocar ele de acordo com as tuas palavras. Em nome de Jesus, que não seja aquilo que eu fale, mas que seja aquilo que o Senhor tocou nos meninos para eles entenderem. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos entrar em Atos com o pé direito, entendendo o que Lucas quis falar, entendendo o que Paulo fez, entendendo o que Pedro fez, e muito mais que isso, entendendo como é ser moldado e direcionado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor faça de nós, assim como Paulo, assim como Lucas, apóstolos dedicados a demonstrar para as outras pessoas, Pai, a tua verdade. Que nós possamos pegar as nossas vivências como cristãos, assim como Lucas pegou todas as vivências que tiveram de Jesus e compilar, escrever de uma maneira só, viver de uma maneira só, a fim de que nós possamos passar isso para outra pessoa e essa outra pessoa ser edificada e não ter nenhuma dúvida de que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, que esse estudo possa gerar frutos no teu tempo, não no nosso, que esse estudo possa nos edificar, possa nos transformar em cristãos cada vez mais fiéis à tua palavra e fidedignos à tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço, agradeço por cada um que está presente, guarda-os em tua santa mão, protege, livra da noite tranquila de sono, em nome de Jesus, amém. E da outra vez, eu não sei quem foi que orou e eu falei, damos graças a Deus. Acho que foi o Samuel. Fui eu. Eu lembrei de quando eu era católico. Gabi falou que não tem nada pra escrever, não. Sei não, né? Eu dei a. Qual é o nome daquela saudação do final do culto de domingo? É a bênção A apostólica. bênção apostólica. Saudação no final do. Saudação no final do. Tá Foi bom. top. Foi bom, foi bom. Eu vou parar de filmar aqui, né? Então, muito bom ter o Lucas, né? A Débora. Fiquei muito feliz que eles conseguiram participar. A Kailane também. Muito obrigado por participar. Espero que consiga participar outras vezes, né? E o link está sempre disponível, né? Não é algo fechado. É todo mundo junto. Muito obrigado. E quem quiser sair, né? É só sair.